é essa ideia da cooperação, né, com outros países da região. Que eu acho que é essencial, porque a gente está falando, né, de uma droga que é produzida, que está vindo, tem origem nesses outros países. Então, esse trabalho de cooperação policial é essencial. Agora, quando a gente está falando desse trabalho mais de fiscalização nas fronteiras, me parece que a única forma da gente ser capaz de dar algum tipo de escala para esse trabalho, pensando uma articulação interinstitucional entre os governos estaduais e a União, né? Seja com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com as Forças Armadas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessas experiências de bases fluviais que vários estados da região criaram, né, que são estruturas, né, no meio dos rios, funcionam como barcos, quase que com uma estrutura de hotéis, porque as pessoas, quando elas vão ficar nessa base fluvial, elas ficam 30 dias, né, longe, então elas têm que se alimentar dentro desse barco, tudo, né, toda a estrutura tem que estar dada nesse barco, mas são estruturas que têm se mostrado exitosas porque você faz de fato uma integração ali na prática, tá todo mundo, esses atores da União, do Estado, eventualmente do município, todo mundo numa mesma estrutura física, no meio do rio, fazendo essa fiscalização, porque, né, existe essa perspectiva de que quanto mais próximo da fronteira, maior o volume dessas apreensões, porque à medida em que isso vai avançando, Brasil adentro, essas cargas elas vão, né, se difundindo. Então uma parte vai para Manaus, uma parte vai para Belém, uma parte vai para o Centro-Oeste. Então, ao mesmo tempo que é uma estratégia muito inteligente, é uma estratégia muito cara, né, Rosiana? Então acho que é importante também que isso seja dito. Então, de um lado nós temos uma polícia federal, né, polícias federais, tanto a rodoviária federal quanto a polícia federal, com um pouco mais de 12 mil pessoas de efetivo cada um, para tudo, né, se a gente for pensar, fiscalização no aeroporto quando a gente pega um voo, né, até esse olhar para a segurança nas fronteiras, é a mesma, né, a mesma polícia, é a mesma polícia que está fazendo essas investigações para descapitalizar o crime, e a gente está falando de uma região em que tudo é muito caro, né? Então a gente fez ali uma conta nesse último relatório em que a gente mostra que o custo de você percorrer 500 quilômetros num rio ali na Amazônia, o custo de combustível é 25 vezes maior do que você percorrer 500 quilômetros com uma viatura 4x4 numa rodovia aqui no interior de São Paulo. Então, eu acho que isso é algo que talvez a União ainda não tenha entendido, quando a gente fala do ponto de vista de distribuição de recursos. Então, tem que fortalecer a capacidade institucional de Polícia Federal? Tem. Mas a gente também precisa entender que tem o custo Amazônia, né? E fazer segurança pública na Amazônia é caro. Então, esse ano, por exemplo, nós tivemos, em março, um corte muito significativo do Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse corte no Fundo Nacional de Segurança Pública impactou nas diárias que são enviadas para os estados. O que isso significa? Que os policiais que ficam nessas embarcações, né, que a gente está falando, como é que você segura? Você traz uma reflexão, como é que você segura esse policial federal numa região de fronteira? Quais são as estratégias do ponto de vista de política de recursos humanos para manter gente lá? É muito difícil, você tem que dar algum tipo de adicional no salário para essa pessoa ficar nessas regiões afastada da família dela. Então, quando vem esse corte impacta diretamente na diária, que era esse adicional que ia para esse profissional que fica 30 dias no meio de uma embarcação fluvial no meio do Rio Solimões. É disso que a gente está falando. Então, se o governo federal não entender que o custo de fazer segurança pública na Amazônia é maior e que esses estados, por estarem muito vulneráveis devido à sua, né, localização geográfica mesmo, em relação aos principais produtores de droga, dificilmente a gente vai dar conta. E hoje a forma como é feita a distribuição de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, por exemplo, é algo que vai, né, assim, eles têm ali uma conta, mas na prática todo mundo recebe os mesmos 43 milhões. Só que os 43 milhões, né, no Amazonas, eles vão render muito menos. Então a gente precisa entender que ali a necessidade de recurso é outra. E aí eu acho que a gente também tem um desafio que é Brasília, né, na prática. A gente está aqui fazendo essa discussão sobre a necessidade de fortalecer institucionalmente a Polícia Federal no momento em que o Congresso acaba de aprovar o
que está sendo chamado de UPL antifacção, que tira 350 milhões dessa mesma Polícia Federal. Então, ainda que seja legítimo uma discussão sobre para quem que vai os recursos dos bens apreendidos durante as operações, o fato é que, me parece, que eu espero que isso seja resolvido no Senado, que o Estado brasileiro, né, ou pelo menos o Congresso, vai ter que dar uma resposta para isso. Vocês vão cortar mesmo? Então, esse dinheiro não vai mais para o fundo da Polícia Federal? Então, vai ter um recurso extra para a Polícia Federal? Porque na prática, enquanto o Brasil todo está discutindo crime organizado, né, e o avanço de facções como esse tema central que deve pautar as eleições do ano que vem, por outro, o Congresso está tirando dinheiro dessa mesma polícia, que é a única que tem capacidade de investigar essas facções que têm atuação transnacional, né? Então também é um tanto quanto contraditório isso. Parece que a gente avança num lado e recua no outro. Então, não é mais só sobre ter mais efetivo, a gente está falando, né, de questões muito práticas. No ano que vem, eventualmente, a gente tem 350 milhões a menos para essa força.